Você sabe qual é o maior erro do investidor brasileiro? Achar que investir é só escolher bons ativos. Você não perde dinheiro quando escolhe um ativo errado. Você perde porque não entende o país onde você está investindo. Tem gente começando a investir agora, comprando tesouro direto, CDB, ação ou um fundo qualquer, achando que escolheu certo. E mesmo assim toma prejuízo. Mas sabe por quê? Porque ignora o cenário. Investir não é só escolher um produto bonito. Não é seguir uma dica de corretora ou um vídeo viral. Investir é ler o ambiente, o contexto. É entender o momento político, a situação econômica, o que o governo está fazendo com o dinheiro público, o que o Banco Central vai fazer com os juros. Se você ignora isso, você está entrando em um campo minado de olhos fechados. E o Brasil, com todo respeito, é um país instável. A cada 4 anos muda o plano, a cada 2 anos muda uma regra. O mercado financeiro aqui não é lugar para amador relaxar. E se você está aqui é porque você quer aprender e parar de ser massa de manobra. Quer entender como realmente o jogo funciona? Fica até o final porque eu vou te mostrar os 3 pilares do cenário macroeconômico que todo investidor observa antes de colocar R$ 1 em qualquer lugar. Antes de falar de ativo, a gente precisa falar do terreno onde você está pisando. Imagina que você vai construir uma casa. O que vem primeiro? O projeto da cozinha? Ou a decoração do quarto? Claro que não. Antes de qualquer coisa, você olha o terreno, vê se o solo está firme, se tem risco de deslizamento, se tem esgoto passando embaixo. No mercado financeiro é a mesma coisa. O cenário macroeconômico é esse terreno. E se você estiver com problemas, cheio de dívidas, inflação fora do controle, governo gastando mais do que arrecada, juros distorcidos, não adianta o ativo ser bom, porque o ativo não é uma coisa isolada. Ele responde ao ambiente. Vou te dar um exemplo. Se o governo começa a imprimir mais dinheiro e a inflação dispara, seu tesouro IPCA+, que parecia uma maravilha, pode começar a te dar um prejuízo no curto prazo. Se o Banco Central decide subir os juros, os fundos imobiliários que você comprou desvalorizam. Se o governo aumenta o imposto sobre dividendos ou tributa os fundos, ações que você comprou para o longo prazo, eles viram um problema. E o que o investidor iniciante faz? Culpa o ativo, vende no prejuízo, sai frustrado, mas a culpa não é do ativo. É da falta de visão estratégica. Você precisa parar de olhar só para o ativo como se fosse uma vitrine de loja. O ativo, ele é só um instrumento. Ele só faz sentido se estiver alinhado com o momento do país. E o Brasil é um país que muda de humor o tempo todo. Um discurso do ministro da Fazenda derruba a bolsa. Uma mudança na meta fiscal pode estourar o dólar. Uma decisão do STF muda completamente o ambiente tributário. E você, que colocou dinheiro sem entender nada disso, sente a pancada sem nem saber de onde veio. Por isso, o cenário vem sempre antes do ativo. Porque não importa só o que você compra, importa o contexto em que você compra também. E o que você não quer é ganhar dinheiro no país desorganizado, achando que está investindo com segurança. A segurança não está no produto, está no entendimento do jogo. Se você chegou até aqui, já entendeu. Não dá para investir no Brasil sem analisar o cenário. Mas o que significa isso na prática? O que exatamente você deve observar antes de investir? Eu vou te mostrar agora os 3 pilares fundamentais do cenário macroeconômico que todo investidor minimamente consciente precisa acompanhar. Se você ignorar qualquer um deles, seu dinheiro vai estar exposto e você nem vai saber por quê. O primeiro pilar é a política monetária, é o preço do dinheiro. Política monetária é o conjunto de decisões do Banco Central para controlar a inflação e a atividade econômica. E o instrumento principal que ele usa para isso é justamente a taxa de juros, que é a famosa Selic. Quando a inflação sobe, o Banco Central tende a subir os juros. Quando a economia desacelera demais, ele tende a cortar os juros. Parece até simples, mas o impacto disso nos investimentos é enorme. Quando a Selic sobe, a renda fixa ela ganha mais atratividade. O dinheiro foge da bolsa e vai para os CDBs, os tesouros. Mas quando ela cai, o investidor busca mais riscos em ações, fundos imobiliários, empresas de crescimento. Agora, o que o iniciante geralmente faz? Compra ações ou fundos imobiliários quando a Selic já está alta, achando que está barato. Só que o mercado ele se antecipa. Quem entende política monetária já posicionou a carteira meses antes da mudança. Por isso, se você não acompanha as sinalizações do Banco Central, você sempre vai operar com atraso e perde dinheiro com isso. O segundo pilar é a política fiscal. É o risco do governo gastador. Ou seja, quanto o governo arrecada, quanto ele gasta e como ele administra a dívida pública. No caso do Brasil, esse é um dos maiores problemas. O Estado brasileiro é historicamente gastador, é ineficiente e irresponsável com o dinheiro público. O resultado é justamente o déficit fiscal. O resultado é uma dívida pública crescendo e o investidor sempre pagando a conta.
direta ou indiretamente. Como assim? Para fechar as contas, o governo ele emite títulos de dívida, o famoso Tesouro Direto. Mas quanto maior essa dívida, maior os juros que o governo precisa pagar para atrair mais compradores. E quanto mais ele paga de juros, menos sobra para investir em saúde, segurança, infraestrutura. O dinheiro do país vai sendo sugado por conta dessa dívida. E o que acontece com o seu investimento? O risco aumenta. O mercado ele exige cada vez mais juros, a confiança cai, o dólar sobe, a bolsa desaba. Isso é cenário fiscal. Obviamente que existem outros fatores e o contexto também mundial, que pode ajudar ou não. O terceiro pilar é o risco político e institucional. No Brasil, o governo pode mudar regras no meio do jogo a qualquer momento. Já vimos mudança de imposto sobre investimentos, ataque à independência do Banco Central, interferências em estatais, ameaças de calote disfarçado, e tudo isso afeta diretamente seu dinheiro. Alguns exemplos, como fundos imobiliários, eram isentos de imposto. Agora estão na mira da Receita. Fundos exclusivos foram atacados do dia para a noite. E quem tem dinheiro parado achando que o governo não mexe em investimento, vive só numa bolha. No Brasil, o Estado é seu sócio quando dá lucro, mas vira ausente quando dá prejuízo. Por isso, entender o risco político não é paranoia, é sobrevivência. É saber que aqui a regra só vale enquanto convém ao poder. Esses três pilares, política monetária, fiscal e risco político, são a base de qualquer análise de cenário. Se você aprende a observar isso, você deixa de ser um investidor emocional e vira estrategista. E quem investe com estratégia não entra em pânico quando o mercado balança, porque sabe exatamente o porquê das coisas. Agora que você já entendeu o que é o cenário e os pilares que sustentam ele, a pergunta é: o que acontece com quem ignora tudo isso? Eu vou te dizer, ele compra o ativo errado, na hora errada, pelo motivo errado. Ele investe em fundo de ação quando o país está afundando em juros altos. Ele compra tesouro IPCA+, quando a inflação está começando a subir forte e acha que vai se proteger. Mas na marcação ao mercado ele toma uma pancada. Ele entra em fundos imobiliários só porque é renda passiva, mas nem percebe que a curva de juros futuras está projetando queda na renda. E aí, quando o cenário vira, entra em pânico e vende com prejuízo. E sabe qual é o pior? Ele culpa o ativo, culpa o mercado, culpa o gerente, mas o erro está na falta de visão, porque o investidor iniciante costuma operar de forma reativa. Ele vê o gráfico subir, ele entra. Ele vê cair, ele sai. Ele não sabe por que comprou, e muito menos quando deveria vender. E a raiz disso tudo está no fato de que ele não tem uma leitura mínima do ambiente em que está investindo. Você não vê um piloto de avião decolar sem checar o clima, por exemplo. Mas no mercado financeiro, o investidor brasileiro, ele entra em qualquer coisa, em qualquer hora. E depois, quando perde dinheiro, diz que investir é arriscado. O risco não está no mercado. O risco está em investir no escuro. Enquanto você continuar investindo sem entender o cenário macro, você vai viver nesse ciclo de ilusão e frustração. E o mercado adora esse tipo de investidor, porque é dele que ele lucra.